e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Graça e paz, abençoados! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel e eu quero agradecer a todos que atenderam e entenderam o chamado e se inscreveram neste canal. Chegamos à faixa dos 7.000 inscritos e não vamos parar por aí. Porém, eu hoje entendo que isso nos coloca com mais responsabilidades para sempre trazer uma mensagem limpa como a graça merece. Eu agradeço primeiramente a Deus e a você, meu irmão. O Brasil está sendo tocado profundamente por esta palavra. Notem pelos comentários daqueles que são do sistema religioso e como se preocupam conosco e estão assustados. Eles estão, na realidade, espantados porque nunca viram nada parecido. Eles não estão entendendo nada do que está acontecendo. E muitos não estão querendo entender a verdade que a graça traz. E eles ficam mais espantados é que encontram comentários de vocês. Por isso que eu digo que você sempre tem que comentar, porque para mostrar aos abençoados do sistema religioso que existe hoje um povo que entende e um povo que merece ser respeitado. Então fico muito feliz quando os abençoados compartilham as suas coisas dentro aí nos comentários do canal. Eu fico feliz, porque eu vejo lá comentários: olha, eu tive 20 anos dentro do sistema religioso. Você sabe o que é 20 anos dentro do sistema religioso? Abençoado, é muita coisa. Eu fiquei praticamente de 25 anos para trás, eu estava no sistema religioso. Eu fui nascido e criado dentro do sistema religioso. Queridos, e estas coisas nós sabemos que só foi possível chegar até aqui por causa de vocês. A todos que compartilharam as mensagens da graça, meu muito obrigado. E mais uma vez eu te peço, se você se identificou com as mensagens deste canal, junte-se a nós também e também aí embaixo comentando como você chegou em graça. Nós, queridos, estamos em uma série de mensagens em que nós estamos trazendo o entendimento, estamos colocando luz no que a Bíblia diz sobre a palavra diabo. E o que nós estamos fazendo? Confrontando com o que as igrejas ensinam sobre o diabo e com o que a Bíblia diz sobre o diabo. Quem está acompanhando sabe que o diabo que a igreja prega é bem diferente do diabo que a Bíblia diz. E isso tem trazido libertação a muitas vidas. E tem colocado em xeque essas instituições que estão aí há mais de 2 milênios, vem ensinando essas doutrinas antibíblicas para as pessoas, prendendo e escravizando aqueles que ouvem e se submetem a ele. Abençoados, você sabia que se todo o ouro que existe hoje em posse da Igreja Católica Romana e todos os mega milionários do sistema protestante ou evangélico, porque tem muitos milionários, vocês sabem disso, tem homens aí riquíssimos que têm jatinhos que voam aí para baixo, para cima, verdadeiras indústrias por trás disso, TVs, não só no Brasil, como no mundo. Se todo esse sistema doassem todo o seu dinheiro para instituições de caridade, acabaria com a fome do mundo. Você sabia disso? Então, estas coisas que a gente vem trazendo, está destapando estas coisas. E muito mais essa mensagem, essa série de mensagens, está tratando desse popstar pregado dentro das igrejas, chamado diabo. E expondo o quê? A luz da Bíblia. E estamos exorcizando de dentro das pessoas esse engano. E o nosso objetivo aqui, nessa série de mensagens, é abordar todas as 33 vezes que a Bíblia apresenta a palavra diabo. E vamos explicar uma a uma. Então, se você está ouvindo essa mensagem a primeira vez, eu te convido a assistir, a continuar assistindo o vídeo. E no final,
você reveja a primeira parte dessa série, em que nós vamos dar ênfase à palavra diabo, muito bem explicada, no vídeo O Diabo da Bíblia versus o Diabo da Igreja. Eu vou estar deixando aqui nas descrições e aqui em cima no card do vídeo, tá bom? Esse vídeo aí para que você comece a entender o que nós estamos falando. Falamos na segunda parte, ou no segundo vídeo, sobre o diabo de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6. Se você não viu, eu te convido a ver. No terceiro vídeo falamos sobre a tentação de Jesus no deserto e mostramos que diabo foi aquele da tentação. No quarto vídeo, falamos sobre o diabo da parábola do semeador. Vão lá e veja que diabo é aquele. Já no quinto nós abordamos o diabo de Tiago, quando ele falou que temos que resistir ao diabo. Uma excelente mensagem. Vai lá e veja. E agora, nesse sexto vídeo que estamos falando, e no sexto, teve outra parte, nós estamos no sétimo, desculpa. Então no sexto nós falamos sobre o Deus deste século, que muitas igrejas ensinam que o Deus desse século é o diabo. E mais uma vez, mostramos a verdade do que a Bíblia fala. Todos esses vídeos estão em uma só playlist, que eu vou deixar nas descrições também aí embaixo e também no card aqui em cima. Então, já que eu dei para vocês uma palhinha do que estamos falando e por que estamos falando, já é sabido por nós que até agora não vimos nenhuma evidência do diabo que a igreja prega na Bíblia. Não vimos o diabo como um ser espiritual. O diabo que a igreja prega que tem forças iguais a Deus. Ou até muitas vezes, dependendo do ensino, torna o diabo maior que Deus. Porque eles inventaram um ser que arrebata os filhos de Deus da mão de Jesus. Olha só que incrível. Eles conseguiram inverter aquela palavra que diz que todos aqueles que foram colocados na mão de Jesus, nenhum deles se perderá. Mas o sistema prega que se perde. Então esse Jesus que hoje é pregado dentro do sistema religioso é um perdedor. O Jesus sangrando, pobre, miserável, cego e nu, que vocês encontram ao entrarem nessas igrejas, eles expõem esse tipo de Cristo. E em contrapartida, um diabo altamente poderoso e bastante eficaz no que faz. Bom, esse daí é o diabo da igreja. Mas o diabo, o mesmo, da Bíblia, não tem nada a ver com esse daí que a igreja prega. Esse diabo das igrejas aí continuarão reinando nos corações daqueles que estão em perdição eternas em suas mentes. Enquanto que o diabo da Bíblia, que nem é um ser, e tem sido colocado em seu devido lugar aqui por nós, que nós temos aprendido que devemos estar atentos às astutas ciladas do diabo da Bíblia, não da igreja. Porque sabemos que em nossa carne não habita bem algum, nem na carne do nosso irmão. Por isso que Paulo nos recomenda em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16, que é um dos suprassumos da graça, que é não conhecer a ninguém segundo a carne. Porque se você conhece a você mesmo segundo a carne, ou ao teu irmão segundo a carne, ou as coisas da oposição deste mundo, ou mesmo a Jesus de Nazaré, você na realidade está conhecendo o diabo. E a palavra da graça diz que não devemos conhecer desta maneira. E hoje nós trataremos deste diabo que Paulo cita em sua carta a Timóteo. Vamos ler de novo, abençoado. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 26. Que diz: e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Então, logo de cara, eu vou dizendo que esse diabo do texto não tem chifres, não tem uma capa vermelha, não tem cascos e muito menos usa tridente, ok? Esse diabo que é um ser, só existe dentro do nosso imaginário e dentro das igrejas que muitos aí frequentam. Então, como o nosso imaginário é apenas imaginário,
já o eliminamos, né, abençoado? Se está dentro do nosso imaginário, a gente exorcizou isso aí. Agora, esse diabo das igrejas, que é pregado nas igrejas, elas são impulsionadas por suas doutrinas heréticas, que torcem o versículo. Se juntando com o imaginário humano, essa criatura daí se cria um grande sofisma, que é o diabo dentro do sistema religioso. E aqui o contexto e o original da palavra diabo, desse texto, vai resolver esse problema para nós, e é essa a nossa intenção nesse vídeo de hoje. Mas antes, eu quero abrir aqui um parênteses e dizer o seguinte, abençoado, presta atenção no que eu vou falar. Eu não acredito que o diabo é um ser. Ponto final. Isso não é minha opinião. Isso é o que a Bíblia diz que é. Acabou. Segundo, não quero aqui dizer no que você tem que crer, ok? Eu não estou aqui dando ordens para que você creia desta maneira. Eu estou mostrando e não impondo, ok? Que isso fique bem claro. Eu mostro o que a Bíblia diz e eu mostro o que a igreja diz, o que a igreja prega, o que a igreja ensina, ok? Daí, o que você vai fazer com essa informação daqui para frente na tua vida, o problema é todinho seu. A mim, já estou iluminado. Glória a Deus por isso. Porque parece que eu quero impor a você a pensar como eu penso. E acho que não é isso. Não é por aí. Eu estou somente trazendo luz ao que um diz e o que o outro diz. Eu somente estou fazendo isso. Então, nas mensagens, há duas visões. A visão do sistema religioso que criou esse ser do imaginário das próprias pessoas e a visão da Bíblia, simplista como ela é. Ok? Aliás, essa é a função da graça, né? A gente apresenta os fatos e expõe o que a igreja que está na face da terra há 2000 anos pensa. Expomos o que a Bíblia também ela foi alterada. Isso é um fato, isso é conhecido lá dentro por eles. Dentro do sistema religioso, há essa convicção também que a Bíblia foi muito mexida. Tá, abençoados? Será que ainda tem alguém aí que pensa que a Bíblia nunca foi mexida, querido? Melhor mudar o seu pensamento, porque a Bíblia foi mexida. Expomos que não existe mais os originais da Bíblia. Em outras mensagens também trazemos isso. Não existe mais os originais da Bíblia. Os originais da Bíblia foram sendo destruídos ao longo dos séculos. Ok? Então é somente isso que fazemos. Agora, vamos ao texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 26. O que Paulo, no verso de Timóteo, está querendo dizer quando ele diz e tornarem a despertar? Isso me chamou muita atenção nesse verso e eu fui procurar o que Paulo estava querendo dizer a respeito desse tornarem a despertar. Paulo fala sobre um despertar. Quando geralmente se usa essa palavra, está dizendo que alguém está dormindo ou em estado de sonolência, não é verdade? E diz que é preciso despertar. Então Paulo, ele parece que ele fala uma frase ali em referência a uma outra coisa. Paulo está dando aqui nessa parte de Timóteo, toda a carta de Paulo a Timóteo foi dado por Paulo para que Timóteo tivesse êxito em seu ministério. Porque Paulo estava chegando a hora da sua partida. Paulo estava perto da sua morte. Então estas orientações eram extremamente necessárias. Sendo que o apóstolo Paulo, e isso a gente vê dentro das cartas dele, teve muitas oposições ao seu ministério. Lembrando, só para reforçar, abençoado, que a palavra diabo também quer dizer opositor, ok? Então Paulo poderia usar essa palavra diabo falando de seus opositores, ok? Quando Paulo trata de oposição, ele está falando de diabolos, ou seja, opositor, que também é uma das formas de se interpretar diabo. Então estes opositores de Paulo, né, eles estavam em uma espécie de sono. E isso é notório quando encontramos dois opositores, né, que a palavra de Paulo fala em Timóteo aí, que é Himeneu e Fileto. 2 Timóteo, capítulo 16 e versículo 17, que diz:
mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, né? Gangrena, palavra difícil. Gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. E quem era Himeneu e Fileto? Queridos, esses dois homens, juntamente também com Alexandre, que Paulo falou nas cartas a Timóteo, mas não aí nesse verso, eram mestres influentes na cidade de Éfeso. Segundo o que diz a história acerca destes, né, um dia eles ouviram Paulo e entenderam o evangelho que Paulo pregava. Só que com o passar do tempo, estes dois, ou esses três, se tornaram opositores de Paulo. Então, esses dois homens, eles iam muito bem, mas de repente ouviram um discurso mais polêmico de Paulo. Então, queridos, como esse que eu vou ler agora do verso 8, em que Paulo disse que Jesus ressuscitou segundo o seu evangelho. Ao ouvir isso, queridos, é um discurso muito duro. E quem não está preparado para ele, não aguenta ficar em graça. Olha, eu vejo isso acontecendo às vezes aí no canal, ok? Muitos abençoados vão aceitando as mensagens, aceitando, dizem que estão reinando em vida, que estão em graça, que estão em outra vida, mas de repente entra aqui no canal e ouve algo muito forte, eles desistem. Isso acontece a todo instante. Tanto que o canal hoje ele tem 7 mil inscritos e pouco mais de 10% daqueles que estão hoje inscritos no canal são os que voltam para ouvir a próxima mensagem. Vamos ver onde Paulo falou esse discurso muito duro, muito difícil de entender até hoje para o sistema. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 8 diz: lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos segundo o meu evangelho. Olha o que Paulo está dizendo. Olha o que esse herege está falando. Paulo está dizendo aí, queridos, que Jesus ressuscitou pelo seu evangelho. Queridos, vocês têm a noção do que Paulo está dizendo aqui? Se eu for falar o que esse verso diz, a mensagem vai ficar muito longa. E eu não quero que ela fique muito longa. E nós sairemos um pouco do foco. Nosso foco hoje é falar do que a Bíblia diz sobre o diabo. Então eu prometo a vocês trazer essa mensagem nessa semana ou mais para frente, sobre a ressurreição de Cristo pelo Evangelho de Paulo. Uma poderosa mensagem. Então o importante aqui, queridos, que eu quero que vocês entendam, que vocês tenham em mente, é que ouvir uma expressão dessas é muito difícil. Principalmente quando se está no sistema religioso. Quando está com o diabo ativado. Ou seja, a religiosidade da pessoa está ativada a um grau altíssimo. E aí houve um discurso dele, abençoado, desses aí, é tremendo. É muito difícil. Então o texto sugere que estes homens, Himeneu e Fileto, ao ouvir estes discursos de Paulo, se tornaram opositores de Paulo. E se opor ao evangelho que Paulo pregava, o evangelho da graça, significa voltar à morte de novo. Porque a Bíblia, quando trata de sono, também pode ser atribuído à morte. Logo, a expressão que Paulo usa no verso 16 é daqueles que durante um tempo andou com eles e de repente ouviu um discurso mais duro e saíram por um tempo e depois voltaram. É isso que Paulo fala, 2 Timóteo 2,26, né? E tornarem a despertar. Paulo fala de uma possível volta, um possível despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Ou deles, né? Estão presos. Abençoados, o restante do texto fica mais claro ainda, porque já teve abençoados aqui no canal em que nós ficamos amigos por um tempo.
Então, teve um abençoado aí, especificamente, que ele curtia tudo que nós colocávamos aí, né? Então ele falava, comentava, que benção, que maravilha. Ele tinha até também um canal no YouTube, né? Eu sempre falava dele aqui no YouTube, né? Eu falava assim, olha, esse abençoado aqui lançou um novo vídeo e tal. Mas de repente, o camarada se voltou contra mim. Começou a se opor às coisas do canal. Eu acho que ele não está nem mais aí entre nós. O cara ficou revoltado e saiu do canal. Mas ele ficou na dele aí, não perturbou muito não, né? Ele deve estar por aí no entendimento dele. Então, isso aí acontece. Agora já tem aqueles que andam em nossa volta, se fazem de amigos e de repente o cara vai lá e dá uma pregada por trás da pessoa. Teve uns abençoados que já começaram até a difamar a gente aqui da graça pura. Isso já aconteceu, abençoado. Pessoas que por causa de alguma coisa não concordou e saiu por aí falando mal de nós. Estas coisas, queridos, que eu falo, é muito comum entre os homens, né? Essas coisas por causa da carne, né? Até porque essa carne tem os seus feitos e efeitos, conforme Paulo diz. Ela anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Essa carne, ela anda assim mesmo. Então Paulo, ele aqui está se referindo a este tipo de coisa, ok? E estes opositores, Paulo cita eles a todo momento em suas cartas. Paulo cita esses opositores em todas as cartas, em Gálatas, se não me engano em Colossenses, em várias cartas, Paulo fala desses opositores. E a maioria desses opositores veio do judaísmo, veio dos discípulos de Jesus de Nazaré. E os discípulos de Jesus de Nazaré eram o diabo do apóstolo Paulo, eram os opositores de Paulo. Ou seja, os discípulos de Jesus de Nazaré se tornaram opositores de Paulo, porque era muito duro o discurso de Paulo. Imagina João, Pedro, Tiago lendo as epístolas de Paulo, lendo lá a carta, falando assim, que não devemos conhecer Jesus segundo a carne. O que Paulo está falando? O que? Jesus ressuscitou segundo o evangelho de Paulo? Que isso? Então essas coisas tornam as pessoas inimigas. O que eu estou trazendo aqui é uma verdade. Você vê pelos comentários dos abençoados aí que não tem esse entendimento. Você imagina a cara de Pedro, Tiago e João lendo esse trecho da carta de Paulo de 2 Timóteo 2,8, que diz ali, olha, lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Oh, abençoados, isso aqui é uma cacetada muito forte. Dói até mesmo para muitos que estão em graça, que não chegou a esse entendimento. Ler isso pode parecer indigesto e cria inimizade. E o que acontece quando não aguentam o discurso do verso 9? Ou seja, o que acontece quando estas pessoas não aguentam o discurso? O verso 9 diz. 2 Timóteo 2,18. Os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Está aí, Paulo falando o que aconteceu com Himeneu e Fileto. Se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já estava feita. Então, as evidências estão aí. De onde vinha a oposição de Himeneu e Fileto? Da lei de Moisés. Porque quem pregava a ressurreição eram os discípulos de Jesus de Nazaré. E estes opositores de Paulo começaram o quê? A persuadir os abençoados das comunidades em que Paulo anunciou o seu evangelho. E Paulo avisa Timóteo. Mas quem tem o selo do Espírito Santo, Timóteo, a revelação da graça, estes ficarão firmes, pois o Senhor conhece os que são seus. 2 Timóteo 2,19 diz, olha, todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. E aí, abençoados, Deus conhece os seus, e Deus conhece os seus também perdidos também. Deus conhece a todos os seus filhos. Deus conhece aqueles que estão condenados na mente e Deus sabe daqueles que estão salvos na mente. Queridos, vocês já notaram que em uma casa há vários itens de decoração, né?
Tem decoração que os abençoados gostam, que é um abajur, de um formato assim. Tem algumas pessoas que gostam de decoração de armação de ferro. Já outros que gostam de uma decoração de madeira. Já outros enfeitam a casa com bastante quadros, né? Tem pessoas que botam bastante quadros em suas casas. Assim é uma casa. É uma casa. E assim também o Senhor se referiu aos seus filhos. Deus afirma que todos os filhos dele têm os tesouros por dentro, que é o Espírito. E isso é a maior evidência que somos filhos. Temos o Espírito. Só que esse tesouro, ele está em vasos de barro. Veja o entendimento e revelação que Paulo nos traz. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20, que nós estamos estudando o contexto do que Paulo está dizendo lá sobre a palavra diabo. Vamos lá. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra e outros para desonra. Porém, Paulo deixa claro que todos têm um tesouro por dentro. E à medida que você vai ouvindo a palavra, essa vai te cortando, vai te indicando se você é para a honra ou para a desonra. E à medida também que se afasta desse conhecimento, se afasta das mensagens da graça, porque tem que ouvir, tem que se manter o contato com ela. Então, à medida que você perde o contato com ela, não ouve mais as mensagens, isso acaba o quê? Fazendo você deixar de crescer. E você começa o quê? A regredir. Em vez de você avançar, você regride. Está voltando ao sono. E isto vai te mostrando também se és um vaso de honra ou de desonra. Versículo 21 diz: de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Glória a Deus por esse versículo. O texto é claro. Se alguém se purificar, e purificar aqui, eu quero trazer esse entendimento, não é o que o sistema prega. Porque purificar das igrejas, os ensinos deles, é abster-se de coisas desta vida. Então, se você não bebe, se você não fuma, se você é marido de uma só mulher, se você dá bom testemunho, eles dizem que isso é santidade. Não falta um culto, principalmente. Não deixa de cear. Está sempre praticando seus jejuns. Olha aí. Isso para eles é purificar. Mas isso não é o que o texto está dizendo. Aqui eu estou tratando as espirituais como as espirituais. Então, ouvir a palavra da graça é essencial para que continues a brilhar como vaso de honra, de ouro, prata e pedra, de ouro, de prata e de pedras preciosas. Veja como acontece na graça, queridos. Olha só. Romanos 10, versículo 17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Não é ler. A palavra é ouvir. Por isso que os santos sempre voltam a este canal para se alimentarem. E até os opositores agora estão voltando, né? Glória a Deus por isso. Eles sempre estão voltando. Se você está no sistema religioso e continuar a ouvir as mensagens deste canal, olha o que vai acontecer na tua vida, abençoado. Você vai arrumar sarna para se coçar, mas vai ser a melhor sarna da tua vida. Você vai ver o que vai nascer dentro de ti. Virarás um vaso de honra. Então esse atentar a estas coisas, aqui quando Paulo trata que de sorte que se alguém se purificar destas coisas, é ouvir a palavra da graça. É estar em contínuo contato. É não perder um vídeo. É voltar lá atrás, ver aquela palavra que ainda você não assimilou legal, voltar a repetir. Isso aí é buscar a santidade. Porque a santidade vem através destas coisas, de ouvir a palavra. Não é através de atos. Ok? Isso aí, atos, você ser um bom cidadão, por exemplo, você não bebe, não fuma, não se prostitui, legal, isso é para você.
Se você não é um cara que respeita as leis do país, legal para a sociedade. Se você contribui com os impostos do que o Brasil estabelece, bom, você é um excelente cidadão. Mas não é isso, santidade. Isso aí a igreja ensina, mas não é. Muito menos faltar um culto, se colocar em jejum com carne, né, tomar um pãozinho, sucozinho, acha que tá tudo bem. Não, abençoado. Paulo continua. Versículo 22 diz: foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Aqui Paulo fala dos jovens, né? Fugir das paixões da mocidade. Olha, para os jovens é muito difícil isso aí, tá? Mas tem aqueles que conseguem. Glória a Deus por aqueles que conseguem. E a parte principal da graça, que é seguir a justiça, a fé, o amor e a paz. Isso é que tens que despertar em ti, se és um vaso de honra. Então, à medida que você ouve a palavra, busca essa santificação, é ouvir a palavra de Deus, se santificar da religiosidade, se santificar do mau pensamento, entender que está livre na mente e salvo, isso te mostra que você é um vaso de honra. Às vezes, queridos, eu evito comentar, né, aqueles abençoados aí que são do sistema, que eles escrevem no canal. Não estou falando que não devo escrever. Então, muitas das vezes eu vou lá e não falo nada, né? Para evitar a falácia, né? Para evitar uma coisa que não vai edificar. Mas às vezes eu confesso que eu não aguento. Eu vou lá, dou uma canetada lá e às vezes até ultrapasso também. Eu quero até que os abençoados aí do sistema me perdoem se eu de alguma forma agredir vocês aí em palavra, que eu acho que não é o caso, mas às vezes a gente é um pouquinho duro. E Paulo fala sobre isso a Timóteo. 2 Timóteo 2,23. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem o quê? Contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. É isso aí, sofredor. Instruindo com mansidão os que resistem, e ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Então não vem de nós. É Deus que dá. O Senhor é que faz as coisas. Então quem desperta, quem abre os olhos do entendimento é o Senhor. E não vai ser por discussões, porque não produzem nada. E eu já tive na minha família um caso assim, um pouco tempo atrás, principalmente quando a gente é muito novo na graça, a gente fica muito eufórico com essa palavra, porque ela vai nos libertando e a gente quer que o mundo todo entenda isso. E aí eu pegava minha irmã, pegava minha mãe, né, aqui em casa, e aí eu falava da graça e tal. No começo todo mundo ficou meio assim, mas depois ninguém aguentava mais eu falar. E a minha irmã chegou: olha, não fala mais disso comigo. Se você quiser continuar falando comigo, não quero mais que você fale isso. E aí, o que eu fiz? Me calei, né? Porque eu ia arrumar inimizade com a minha irmã ali, violenta. Mas, quando eu deixei de mão, né, entreguei ela ali, seja feita a vontade de Deus. E é sempre assim. E ela um dia, né, ela chegou lá em casa, toda feliz, me deu um abraço e diz: olha, André, hoje os meus olhos, as escamas dos meus olhos caíram e eu estou vendo tudo. Abençoados, ela falou que ela leu Colossenses capítulo 1 e Deus despertou ela. Então eu passei a entender que estas coisas não é por força nem violência. Não adianta a gente tentar impor a quem não quer escutar. Vocês estão entendendo? Então nós estamos encerrando essa mensagem, né? Estamos trazendo aí o entendimento, né? Tanto esclarecimento quanto somente aquele termo diabo, né? Isso jamais o sistema religioso iria fazer. Por isso que a palavra diabo, dentro do seu contexto, e conhecendo o que ela quer dizer nos originais, nos ajuda a expelir das nossas mentes a distorção do ensino religioso sobre as nossas vidas. E é isso que acontece. Você vai ouvindo a palavra da graça, e a cada momento que você vai ouvindo, a cada mensagem, ela vai te clareando mais a mente. Então o diabo, que é o que eu estou falando, trazendo aqui, do texto de Timóteo, se refere à própria oposição que todo ser humano tem, que é a sua carne. Mesmo em graça. Porque a carne, se opõe às coisas de Deus. E olha, a carne nunca se converterá.
É onde o sistema religioso mais erra, é nesse sentido, de querer santificar algo que não tem santidade. E trabalham em cima desse algo. Lá se diferem níveis de santidade entre as pessoas. Porque conhece as pessoas segundo a carne. E quando se dá ouvidos a estas crendices, vamos ficando mais à mercê do diabo carne do que as coisas do espírito. Veja o entendimento que Paulo traz dessa carne. Porquanto, Romanos capítulo 8, versículo 7, que diz: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Quem é o inimigo de Deus? O texto diz que é a carne. E aí? O sistema prega o quê? Que é o diabo, né? Mas é a carne. Mas a carne e o diabo não é a mesma coisa? Sim. Então a carne, ou o diabo, ou é a mesma coisa, jamais se sujeitará a Deus. Não vai. Queridos, olha, foi assim na lei de Moisés. Veja o que tanto os judeus tentaram cumprir a lei durante toda a sua história. É ou não é verdade? Tentavam, porém não conseguiam. Abençoados, ninguém conseguiu cumprir a lei. Somente Jesus. Mas por que não conseguiram cumprir? Por causa da debilidade da carne. Porque por um homem só entrou o pecado no mundo, na carne. Então na carne o homem não conseguiu. Foi provado por A mais B que não. Então era preciso fazer alguma coisa para que essa imperfeição não pudesse mais nos atingir. Olha aí o corte. E aí surgiu quem? Jesus de Nazaré. O Deus encarnado. E através da sua vida, o seu cumprimento perfeito da lei, Jesus conseguiu. Porque Jesus foi o único que foi perfeito e cumpria a lei. E consequentemente, o que Jesus fez? Matou a carne. Matou o inimigo. Ele desfez a lei e uniu céus e terra. E acabou o tempo da exclusividade dos judeus. Porque antes da cruz, somente os judeus tinham acesso às promessas. Mas quando Jesus morre e ressuscita, inaugura um novo tempo. Um tempo que jamais o homem ouviu falar. Novos céus e nova terra. Com a destruição do templo lá no ano 70 e iniciando o período fértil do Senhor, o período da sua amada igreja, começou a graça. Agora, não é mais um povo, não é mais um judeu. Agora é a igreja gloriosa e imaculada, que caminha triunfalmente pela terra, sem pecado, perfeita e sem condenação. Desde que vocês entendam assim, não depende de quem quer, ou melhor, desde que sejam revelados a vocês assim. Agora vamos entender o 2 Timóteo 2,26, o diabo dali? Vamos lá. E tornarem a despertar. Está falando daqueles que se opõem ao ministério de Paulo, desprendendo-se dos laços do diabo, desprendendo-se dos laços da carne, em que a vontade dele estão presos. Estão vendo aí, queridos? Pois a vontade de muitos ainda estão presas a estas fábulas inventadas pelo sistema religioso e que nunca faz crescer os que dão ouvidos a ela. Muito pelo contrário, tornam as pessoas crianças sempre na mente. Estão em perdição. Mas o Senhor está revelando a você que está neste canal o que essa palavra diabo quer dizer na Bíblia, ok? Enquanto nós não amadurecermos, ou enquanto aqueles que ainda não atingiram a graça não podem amadurecer, e nós estamos sim amadurecendo como no tempo certo do Senhor. Ok, abençoados? Graça e paz, e até a próxima mensagem.